Tudo realizado no Hospital das Clínicas em São Paulo traz luz para a chamada miopatia inflamatória braquiocervical. A doença é tão desconhecida que essa é a primeira abordagem sobre a patologia na imprensa brasileira, depois de um dos casos ter se tornado referência entre a comunidade médica. Confira na reportagem de Lígia Neves. Imagina acordar e perceber uma dificuldade para engolir. Esse é um dos sintomas dessa doença rara. A miopatia inflamatória braquiocervical é caracterizada por uma fraqueza muscular progressiva. Na internet não existem registros de casos no Brasil, tampouco reportagens que falem sobre o tema. No exterior, a situação é a mesma, e as informações disponíveis sobre a doença são de um único caso na Califórnia. A Lia, que tem 34 anos, é uma das poucas pacientes diagnosticadas aqui no país. Eu já não estava conseguindo engolir direito uma comida, eu já não estava conseguindo engolir direito um líquido. Quando eu engolia, eu tinha que empurrar com o líquido porque eu não tinha força para engolir. Eu já cheguei sem conseguir levantar os braços, eu já não conseguia falar direito, o tronco do meu pescoço já estava caído, a minha perna estava arrastando. O diagnóstico da doença, que é considerada autoimune, ocorreu apenas 6 meses após os primeiros sintomas. Com um tratamento adequado, a Lia teve uma melhora considerável, mas ainda precisa fazer fisioterapia para recuperar alguns movimentos. A condição é tão rara que em todo o Brasil a literatura médica descobriu apenas outros 6 casos de miopatia inflamatória braquiocervical que foram estudados por uma equipe do Hospital das Clínicas em São Paulo. O Dr. André, um dos integrantes, é especialista no assunto. Inflamação que tem preferência pelos membros superiores e pela região de fala e deglutição. E evolui muito rápido, que, como foi o caso da paciente e da paciente Lia, que ela precisou ser entubada, precisou ficar respirando por aparelhos durante dias, precisou se alimentar por sonda via gastrostomia. Então, o grande desafio foi reconhecer uma doença ultra rara, com poucos casos relatados, numa paciente que estava evoluindo muito mal rapidamente, né? Cerca de 13 milhões de brasileiros convivem com algum tipo de doença rara, segundo o Ministério da Saúde. A dificuldade no diagnóstico é um dos principais obstáculos para a rotina desses pacientes. No caso da Lia, uma equipe multidisciplinar atua no tratamento. Entre eles, o Dr. Carlo Renner, que é reumatologista. Dentro da reumatologia, a gente tem... Nosso diagnóstico geralmente vem por uma construção de um quebra-cabeça. A gente avalia sintomas que o paciente traz, a gente avalia o exame físico, exames de sangue, exames de imagem e a gente constrói um diagnóstico unindo essas peças do quebra-cabeça. E quando a gente trata o caso da Lia, a gente trata entendendo que isso é uma miopatia inflamatória como outras que a gente conhece e a gente usa essa informação que a gente tem das miopatias para tratar casos como o dela. Por mais que a gente não tenha muitas informações científicas sobre o caso dela, a gente se baseia numa literatura mais ampla das miopatias inflamatórias. Os médicos ressaltam ainda a necessidade de atualização no rol de medicamentos da Agência Nacional de Saúde, ANS, já que remédios de alto custo são imprescindíveis para tratar doenças raras. Muitas vezes há dificuldade para que os planos de saúde liberem os medicamentos. Os pacientes ficam numa situação muito difícil, porque, olha, esse remédio até existe, está aqui, está no hospital, mas não tem nenhum documento, seja bula, seja rol de ANS, que diga que para esta doença ultra rara, este medicamento de alto custo possa ser usado. Embora, na literatura, há consenso entre os especialistas que essas medicações estão indicadas para este contexto. Daqui 6 meses, a Lia terá que tomar novamente remédios que podem ultrapassar os R$50 mil. Mas, por enquanto, a gerente de relacionamento comemora a recuperação. E o que ela mais quer agora é levar informação para ajudar outras pessoas. Sentir uma dor desconfortável? Não deixa para depois, que tem muita gente que fala, não deve ser nada, depois eu vou. Não, sentiu alguma coisa, vá procurar um especialista.